Graças a Deus, irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro do profeta Oséias. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. No capítulo 6 está escrito: Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e atará a ferida, e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas dos salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra e a horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros. São semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas depois que amassou a massa, até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frascos de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda a noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno, e consome os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos, Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe comeram a força, e ele não sabe. Também os cabelos brancos se espalham sobre ele, e não sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves dos céus farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim, e não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi, e lhes esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim,
constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a pureza? Por isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam vento e cegarão tormenta. Não haverá seara, e a erva não dará farinha. Se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram a Assíria como um jumento montês. Por si só, Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei, e serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes, porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pedaços, eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes com os povos, porque ou ao prostituir-te abandonastes o teu Deus, amaste a paga de meretriz sobre as tuas eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmo, não entrará na casa do Senhor. O que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata. As urtigas o possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, e ódio na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo, os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantando num lugar prazível, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão
entre as nações. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do profeta Oséias. Que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim o permitir.